Existem muitas pessoas presas no caos. Essa experiência faz seu mundo desmoronar e te joga no fundo do poço. Nós precisamos encontrar o sentido da vida para estabelecer a ordem, e não com fórmulas mágicas, mas sim com regras bem estruturadas que visam a melhoria do seu ser fraturado, pecaminoso e dotado de limites. Porque o 1% do topo da pirâmide tem mais riquezas do que os 99% inferiores? Porque algumas pessoas têm mais confiança e autoestima que outras? Porque as pessoas não cuidam de si mesmas porque insistem em manter a ordem e o caos desequilibrados? Porque as pessoas continuam entrando em relacionamentos tóxicos de novo e de novo? Porque são amigos de pessoas que agem como inimigos? Por que nós nos comparamos e ficamos infelizes nessa era das redes sociais? Por que não nos empenhamos no que somos bons para nos superarmos a cada dia? Por que os pais estão com dificuldades para educar os seus filhos? Por que as pessoas insistem em criticar o mundo e não voltam os olhos para os próprios erros e atitudes que tornam esse mundo que tanto criticam um lugar pior e não melhor? Porque as pessoas buscam apenas aquilo que é conveniente, deixando de lado e esquecendo o que é realmente significativo? Porque as pessoas mentem tanto? Será que elas não sabem como é mais forte dizer a verdade? Como aprender a ouvir a todos e absorver o ensinamento poderoso de qualquer pessoa? Por que as pessoas insistem em criar regras que vão contra a natureza humana? Como se tornar uma pessoa mais forte? Como resistir ao sofrimento inevitável da vida e ser grato e feliz, mesmo apesar do inferno de caos em que vaga o ser humano? A resposta para todas essas perguntas e muito mais pode ser encontrada neste resumo das 12 regras para a vida. Meus amigos, buscar o sentido da vida é muito intenso, não é mesmo? Mas eu vou tentar dar uma acelerada na sua jornada. Eu resumi esse livro de 448 páginas em um vídeo de alguns minutos para você assistir. Este livro é bastante profundo. Embora os títulos dos capítulos pareçam conselhos genéricos de autoajuda, o conteúdo é muito profundo. Sem mais delongas, vamos conhecer o antídoto para o caos. Se você já gostou da introdução desse vídeo, já deixa o seu like, que tem muito conteúdo por vir nesse vídeo. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Regra número 1. Costas eretas, ombros para trás. Basicamente, a neuroquímica determina como você reage psicologicamente e até fisicamente diante das circunstâncias da vida. Isso se trata, em essência, dos mesmos princípios que comandam as vidas humanas, como o comportamento de animais tão diferentes de nós, como, por exemplo, as lagostas. Como os recursos do mundo são limitados, existe um conflito intrínseco entre todas as espécies do planeta. Por isso, ao longo do tempo, todos os animais criaram mecanismos próprios para solucionarem conflitos que permitem que todas as partes resolvam suas diferenças sem que nenhuma delas seja prejudicada. Isso é uma competição de menor escala, por não levar os envolvidos à morte. Entre os seres humanos, a competição pode ser vista em todas as partes, na moda, na música, nos negócios, nos esportes, ela está em todos os lados. Os resultados dessas competições são chamados de hierarquia de dominância. Por isso, você deve começar a agir como um vencedor, o que afeta diretamente e positivamente todos os circuitos cerebrais. A sua postura física, mental e espiritual influencia todos os resultados de curto, médio e longo prazo. Todos os resultados que você gera na sua vida. O simples fato de manter as costas eretas e os ombros para trás te coloca na posição de vencedor, o que pode transformar totalmente a sua existência. Vamos voltar a falar sobre lagostas. Podem ser um bom prato, mas elas são muito mais. Esses crustáceos interessantes e deliciosos nos oferecem muito em que pensar. Seu sistema nervoso é relativamente simples, com neurônios, as células mágicas do cérebro, grandes e facilmente observáveis. As lagostas têm mais em comum com você do que você possa imaginar. A observação da natureza das lagostas nos leva às ideias de evolução que desaguam no meu dualismo preferido: caos e ordem. Considerar a natureza como puramente estática resulta em um erro grave de entendimento. A natureza seleciona. A ideia de selecionar permanece implicitamente alojada dentro da ideia de aptidão. O apto, em aptidão, é portanto a combinação entre o atributo do organismo com a demanda do ambiente. Como a demanda do ambiente muda,
Logo, a natureza não pode ser conceitualizada só como estática. Tampouco a natureza é simplesmente dinâmica. Algumas coisas mudam rapidamente, mas essas coisas estão aninhadas dentro de outras coisas que mudam menos rapidamente. Por exemplo, as folhas mudam mais rapidamente que a árvore, e as árvores mais rapidamente do que a floresta. É o caos dentro da ordem, dentro do caos, dentro de uma ordem ainda maior. Acontece que a ordem mais real é aquela que é a imutável e não necessariamente a ordem que é mais observada. Passando isso para a realidade humana, o passado de fracassos, de diminuição de status, como no bullying, pode mudar. Você pode ser um perdedor, mas não precisa continuar assim, você consegue mudar. As circunstâncias mudam, então você pode mudar. Os ciclos de feedback positivos, adicionando efeito após efeito, pode aumentar de forma improdutiva e negativa, mas também podem funcionar de modo a fazer você ir para frente. Se a sua postura for ruim, com costas curvadas, ombros caídos, peitos para dentro, cabeça baixa, você vai se sentir pequeno, derrotado e incapaz. Se você se apresentar como derrotado, as pessoas vão reagir negativamente. Mas se você começar a se alinhar, elas vão te olhar e vão te tratar de uma forma diferente, com respeito. Encorajado e fortalecido, você poderá escolher e abraçar o ser e trabalhar por sua continuidade e melhoria. Busque sua inspiração na lagosta vitoriosa, com seus 350 milhões de anos de sabedoria prática. Levante a cabeça, mantenha suas costas eretas e ombros para trás. Regra número 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Como seria a sua vida se você parasse de fazer as coisas que você sabe que não deveria fazer? Talvez sejam coisas simples como dormir até tarde, deixar de ir à academia ou acabar bebendo demais. Independentemente do que seja, novamente, como seria a sua vida se você parasse de fazê-las? Um fato muito trágico é que hoje em dia as pessoas cuidam mais dos seus objetos, posses e animais do que cuidam de si mesmas. Eu vou ainda mais longe e te convido a imaginar como seria a sua vida se você cedesse completamente aos seus impulsos negativos. Por exemplo, como seria a sua vida se você cedesse ao extremo, ao sentimento de raiva? Refletindo a respeito disso, você terá sua própria visão pessoal do céu e do inferno. Por isso, ter ao menos um objetivo simples, como saber como seria a sua vida se você fizesse as coisas certas, é fundamental. Quando você começa a cuidar de si mesmo, você se reconcilia com a sua alma e com o seu corpo. O mundo científico da matéria pode ser reduzido, de certa forma, aos seus elementos constitutivos fundamentais, moléculas e átomos. No entanto, o mundo da experiência subjetiva também tem constitutivos fundamentais. São elementos necessários cujas interações definem o drama da sua vida e a ficção. Um deles é o caos e o outro é a ordem. O terceiro é o processo que faz a mediação entre os dois e que parece idêntico ao que as pessoas modernas chamam de consciência. O caos é o domínio da ignorância em si. É um território inexplorado. O caos é o que se estende eternamente, sem limites, além das divisas de todos os estados, ideias e disciplinas. O caos é o estrangeiro, o estranho, o membro da outra gangue, é o monstro embaixo da sua cama na sua infância. A ordem, pelo contrário, é o território explorado. É a hierarquia de lugar, posição e autoridade com centenas de milhões de anos. Quando tudo está definido, estamos em ordem. A percepção das coisas como ferramentas, por exemplo, ocorre antes da nossa percepção delas como objetos. Nós vemos o que as coisas significam na mesma velocidade ou mais rapidamente em que vemos o que são. A percepção das coisas como entidades com personalidades também ocorre antes da percepção delas como coisas. Isso é particularmente verdadeiro em relação à ação dos outros seres vivos, mas também vemos o mundo objetivo, não vivo, como animado, com propósito e intenção. Durante a minha jornada, eu encorajo as pessoas a darem crédito a si mesmas e àqueles ao seu redor por agirem produtivamente e com cuidado, assim como pela preocupação e consideração genuínas que manifestam com os outros. Porém, eu vejo também o outro lado da moeda. Todas as pessoas são profundamente falhas, todos estão destituídos da glória divina. Porém, se esse fato cruel significasse que não temos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos como dos outros, todos seríamos brutalmente punidos o tempo todo, e isso não seria bom, com sérias consequências, obviamente.
Cuidar de si mesmo da forma que cuidaria de alguém sob sua responsabilidade significa considerar o que seria realmente bom para você. E não é o que você quer e também não é o que te faria feliz. Dar um doce a uma criança a fará feliz, mas não é tudo. Ela precisa ser educada, responsável, um ser desperto e capaz de reciprocidade, capaz de cuidar de si mesma e dos outros. Aprenda a cuidar, meu irmão. Você poderá de fato devotar sua vida a isso, e isso lhe daria um significado com um S maiúsculo. Isso justificaria sua existência miserável, isso expiaria sua natureza pecaminosa e trocaria sua vergonha e autoconsciência exageradas pelo orgulho natural e pela confiança sincera do ser. Portanto, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Regra número 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Falta de responsabilidade com a própria vida ou baixa autoestima podem fazer com que você escolha amigos que não acreditam que merecem o melhor da vida. E isso te afeta muito negativamente. Como nós somos animais sociais e não conseguimos viver sem outras pessoas, é preciso aprender a escolher as amizades certas. Caso não elimine as pessoas tóxicas da sua vida, você pode sofrer devastações em todas as áreas da sua vida. As pessoas escolhem amigos que não são bons por outros motivos também. Às vezes é porque querem resgatar alguém. Isso é mais típico com as pessoas mais jovens, embora o ímpeto ainda existem pessoas mais velhas que são cordatas demais, permaneceram ingênuas ou que são deliberadamente cegas. Alguém pode falar, nada mais justo do que ver o melhor das pessoas, a virtude suprema é o desejo de ajudar. Mas nem todos que fracassam são vítimas e nem todos que estão no fundo do poço desejam subir. Embora vários queiram e vários consigam. Imagine uma pessoa que não está bem. Ela precisa de ajuda. Ela até pode querer ajuda, mas não é fácil distinguir entre alguém que verdadeiramente quer e precisa de ajuda e alguém que está apenas explorando alguém disposto a ajudar. A distinção é difícil até para as pessoas que estão querendo e precisando e possivelmente até para aquela que está explorando. A pessoa que tenta e falha e é perdoada e tenta e falha novamente e é perdoada também é geralmente a pessoa que quer que todos acreditem na autenticidade de todas essas tentativas. Antes de ajudar alguém, você deveria descobrir por que essa pessoa está com problemas. Você não deveria simplesmente presumir que ela é uma nobre vítima de exploração e circunstâncias injustas. Essa é a explicação mais improvável, e não o contrário. Além do mais, se você comprar a história de que tudo de terrível aconteceu do nada, sem a responsabilidade pessoal por parte da vítima, você nega a essa pessoa toda a sua capacidade de ação no passado, e por implicação, no presente e no futuro também. Dessa maneira, você tira todo o poder de mudança da vítima. Se você tem um amigo cuja amizade não recomendaria à sua irmã, ao seu pai ou filho, por que teria tal amizade para si mesmo? Talvez você diga, por lealdade. Bom, lealdade não é o mesmo que burrice. A lealdade deve ser negociada, justa e honestamente. A amizade é um acordo recíproco. Você não fica moralmente obrigado a ajudar alguém que está fazendo do mundo um lugar pior. E não pense que é mais fácil se cercar de pessoas boas e saudáveis do que das más e prejudiciais. Não é. Uma pessoa boa e saudável é um ideal. É preciso força e ousadia para estar ao lado de uma pessoa assim. Tenha um pouco de humildade, tenha um pouco de coragem. Use o seu juízo e proteja-se da compaixão e da piedade totalmente desprovidas de senso crítico. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Regra número 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Uma das maiores violências que você pode cometer é agir contra a sua própria natureza. Todos temos forças e fraquezas e por isso a única comparação que você deve fazer é com quem você foi ontem. Você tem uma natureza única, sendo assim você não será feliz ou bem-sucedido caso lute contra ela. Portanto, nunca se compare aos outros, mas apenas com o seu eu do passado. Comece com a observação de que, de fato, desejamos coisas e até mesmo precisamos dela. É a natureza humana. Compartilhamos as experiências de fome, solidão, sede, desejo sexual, agressão, medo e dor. Essas coisas são elementos do ser, elementos primordiais e axiomáticos do ser, mas devemos escolher e organizar esses desejos primordiais porque o mundo é um lugar complexo e obstinadamente real.
Não podemos apenas selecionar uma coisa em particular que queremos especialmente agora, junto com todo o restante que geralmente queremos, porque nossos desejos podem produzir um conflito com nossos outros desejos, assim como os das pessoas e com o mundo. Dessa forma, devemos nos tornar conscientes dos nossos desejos e os articular, priorizar e organizar em hierarquias. A religião trata do comportamento correto, trata do que Platão chamava de o bem. Existe a objeção do iluminismo contra a religião, mas é pelo menos um começo. Você não consegue focar em nada se for completamente indisciplinado e ignorante. Você não saberá escolher o que deve ser o alvo e não voará em linha reta. Por isso, é necessário e desejável que as religiões tenham um elemento dogmático. O que há de bom em um sistema de valores que não fornece uma estrutura estável? O que há de bom num sistema de valores que não aponte o caminho de uma ordem superior? E como é possível que você seja bom se não internaliza essa estrutura? Não como ponto final necessariamente, mas ao menos como um ponto de partida. Isso não quer dizer que a obediência é suficiente, mas uma pessoa capaz de obedecer é pelo menos uma ferramenta bem desenvolvida. Só que você não para por aqui, você percebe que é um erro focar uma vida melhor se o preço for piorar de outra pessoa, então você se torna criativo, decide jogar um jogo mais difícil, você decide que quer uma vida melhor, de uma forma que fará a vida da sua família melhor também. Portanto, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Regra número 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Aquilo que você encoraja ou desencoraja nas crianças vai se traduzir nos atos futuros dela, quando forem adultas. Você precisa ser justamente pai do seu filho. O papel de um pai e de uma mãe é ensinar aos filhos os principais aspectos que moldam o comportamento dos seres humanos. Caso não faça esse trabalho direito, você pode descobrir tarde demais que seus filhos não foram preparados para o mundo. Eduque seus filhos para que sejam agradáveis para a sociedade. Um pai falou comigo recentemente sobre a dificuldade que estava tendo para fazer seu filho dormir à noite, um ritual que envolvia cerca de 45 minutos de luta. Fizemos as contas, 45 minutos por dia, 7 dias por semana, ao todo 20 horas mensais. Como situações como essa podem ser compreendidas? Onde é que está o erro? Na criança ou no pai? Alguns localizam esses problemas nos adultos, seja nos pais ou na sociedade mais ampla. Não há crianças ruins, pensam alguns, apenas pais ruins. Quando a imagem idealizada da criança imaculada vem à mente, essa noção parece ser totalmente justificável. A beleza, a abertura, a alegria, confiança e capacidade para amar que caracterizam a criança tornam fácil atribuir a culpa total aos adultos em cena. Porém, tal atitude é perigosa e ingenuamente romântica. É unilateral demais no caso de pais que foram presenteados com um filho especialmente difícil. E também não é bom que toda a corrupção humana seja depositada incondicionalmente nos ombros da sociedade. Vejo os pais de hoje em dia aterrorizados por seus filhos, sobretudo porque foram considerados os agentes centrais dessa tirania social hipotética, e ao mesmo tempo lhe é negado o crédito por seu papel como agentes benevolentes e necessários de disciplina, ordem e convenção. Uma vez que as crianças, assim como os outros seres humanos, não são somente boas, não podem ser deixadas sozinhas, intocadas pela sociedade e florescerem em perfeição. Até mesmo os cães devem ser socializados se quiserem ser membros da matilha, e crianças são muito mais complexas que os cães. Isso quer dizer que há muito mais chances de que desandem de formas complexas se não forem treinadas, disciplinadas e devidamente encorajadas. As crianças sofrem danos quando os responsáveis por seu cuidado, com medo de qualquer conflito ou chateação, não ousam mais corrigi-las e as deixam sem uma direção. Um filho que presta atenção em vez de ignorar e que sabe brincar, não choraminga, é engraçado sem incomodar, é confiável. Esse filho terá amigos aonde quer que vá. Seus professores gostarão dele, assim como seus pais. Se ele se dirigir educadamente aos adultos, será atendido, receberá um sorriso e será instruído com satisfação. Ele vai prosperar naquilo que poderia facilmente ser um mundo hostil, implacável e frio. Regras claras produzem crianças seguras e pais calmos e racionais. Princípios claros de disciplina e punição equilibram a compaixão e a justiça para que o desenvolvimento social e a maturidade psicológica possam ser promovidos da melhor forma possível. Regras claras e disciplina apropriada ajudam a criança, a família e a sociedade a estabelecerem, manterem e expandirem a ordem, que é tudo aquilo que nos protege do caos e o terror do submundo, em que tudo é incerto, desesperançoso, deprimente e provoca ansiedade.
E acreditem, irmãos, não há presente melhor que pais comprometidos e corajosos possam oferecer. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Regra número 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Antes de criticar o mundo e as outras pessoas, olhe para si mesmo e arrume a sua casa. Não tente consertar o mundo se não consegue consertar a si mesmo. Para arrumar a sua casa, comece dando um pequeno passo, parando de fazer uma coisa que você faz de errado. Depois disso, comece a fazer apenas as coisas das quais você possa dizer com orgulho que as faz, até criar uma base sólida na sua personalidade. A vida é muito dura de verdade. Todos estamos destinados à dor e programados para a destruição. Às vezes, o sofrimento é claramente o resultado de uma falha pessoal, tal como a cegueira voluntária, tomada de decisões ruins ou malevolências. Nesse caso, quando aparenta ser auto-infligido, pode até parecer justo. As pessoas recebem o que merecem, você pode alegar. Isso é um triste consolo, no entanto, mesmo quando é verdade. Às vezes, se aqueles que estão sofrendo mudassem seu comportamento, sua vida se desenrolaria menos tragicamente. Mas o controle humano é limitado. Em última análise, parece que não somos os arquitetos da nossa própria fragilidade. De quem é a culpa? Alexander Solzhenitsyn tinha todos os motivos para questionar a estrutura da existência quando foi aprisionado num campo de concentração soviético em meados do terrível século XX. Ele havia servido nas linhas de frente russas, despreparadas para a invasão nazista. Ele foi preso, surrado e lançado à prisão pelo próprio povo. Depois foi atingido pelo câncer. Ele poderia ter se ressentido e amargurado. Sua vida foi tornada miserável, tanto por Stalin quanto por Hitler, dois dos piores tiranos da história. Ele testemunhou o sofrimento e a morte degradante sem sentido de amigos e conhecidos. No entanto, o grande escritor, o profundo e vivaz defensor da verdade, não permitiu que sua mente se voltasse à vingança e à destruição. Durante as muitas provações, Solzhenitsyn encontrou pessoas que se comportavam de maneira nobre, mesmo sob circunstâncias terríveis. Por fim, ele escreveu O Arquipélago Gulag, uma história sobre o sistema soviético de prisão em campos de trabalho forçado. E você, já arrumou a sua vida? Talvez você descubra que sua alma, agora menos corrupta, está mais forte do que estaria de outra forma. Talvez você consiga aguentar aquelas tragédias remanescentes, necessárias e mínimas e inescapáveis. Talvez você se torne uma força ainda mais poderosa para a paz e tudo aquilo que é bom arrumando a sua vida. Talvez você então veja que se todas as pessoas fizerem isso nas próprias vidas, o mundo pode parar de ser um lugar ruim. Após isso, com um esforço contínuo, talvez pode até deixar de ser um lugar trágico. Quem sabe como seria a existência se todos nós decidíssemos lutar pelo melhor? Quem sabe quais paraísos eternos poderiam ser estabelecidos pelos nossos espíritos purificados pela verdade, almejando os céus, bem aqui nesta terra caída. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Regra número 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Sacrificar os prazeres do presente em função de um futuro melhor é uma grande maneira de manipular a estrutura da realidade, alterando ela a seu favor e conforme a sua vontade. A diferença entre a pessoa mal-sucedida e a bem-sucedida é que a bem-sucedida sacrifica o presente em busca de um futuro grandioso. Ao invés de comer doce, adota uma alimentação saudável. Ao invés de jogar videogame, estuda para a prova, e assim por diante. Objetivamente, esse sacrifício, o trabalho, é o adiamento da gratificação, mas essa é uma frase simplória demais para descrever algo de uma significância tão profunda. A descoberta de que a gratificação poderia ser adiada foi simultaneamente a descoberta do tempo e, com isso, da causalidade, pelo menos da força casual da ação humana voluntária. Aprendemos que nos comportar corretamente agora no presente, regulando nossos impulsos, considerando o sofrimento dos outros, pode trazer recompensas no futuro, num tempo e um lugar que ainda não existem. Começamos a inibir, controlar e organizar nossos impulsos imediatos, de forma que pudéssemos parar de influenciar outras pessoas e nossos eus futuros. Fazer isso era o mesmo que organizar a sociedade. A descoberta da relação causal entre nossos esforços de hoje e a qualidade do amanhã motivou o contrato social, a organização que permite com que o trabalho de hoje seja armazenado com segurança.
Mire alto, preste atenção, conserte o que puder consertar. Não seja arrogante com seu próprio conhecimento, empenhe-se em ser humilde, porque o orgulho totalitário se manifesta na intolerância, na opressão, na tortura e na morte. Considere a parte sanguinária do seu próprio espírito antes de ousar acusar os outros e de tentar consertar a estrutura do mundo. O significado é o equilíbrio máximo entre, de um lado, o caos da transformação e da possibilidade, e do outro, a disciplina da ordem incontaminada, cujo propósito é gerar, a partir do caos, uma ordem que será ainda mais imaculada, e capaz de produzir um caos e uma ordem ainda mais produtivos e equilibrados. O significado é o caminho, a senda da vida mais abundante, o lugar em que você vive quando é guiado pelo amor e fala a verdade, e quando nada do que você deseja ou poderia desejar será mais importante. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Regra número 8. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. As pequenas mentiras foram capazes de gerar assassinos como Hitler e Stalin. Cada mentira que você conta, por menor que seja, te enfraquece como pessoa. Você precisa ter um objetivo em mente e agir de forma 100% honesta de acordo com esse objetivo. Basicamente, seja sempre verdadeiro consigo mesmo e fale sempre a verdade. Eu já tive várias experiências com a mentira. Eu percebi nitidamente que quase tudo que eu dizia não era verdade. Tinha razões para eu dizer aquelas coisas. Eu queria vencer os debates, ganhar status, impressionar as pessoas e conseguir o que eu queria. Eu estava usando o poder da linguagem para forçar o mundo a me dar o que eu achava que era necessário. Só que assim, eu era falso. Quando eu percebi isso, eu comecei uma prática de apenas dizer as coisas às quais a voz interna não se oporia. Eu comecei a dizer a verdade. Nós podemos usar as palavras para manipular o mundo para que ele nos dê o que queremos, e esse é o significado de politicagem. É distorcer a realidade, é a especialidade dos marqueteiros, vendedores e publicitários. É o discurso no qual as pessoas se engajam quando tentam influenciar e manipular os outros. Se a sua vida não é o que poderia ser, experimente dizer a verdade. Se você se prende demais a uma ideologia ou se remói no niilismo, experimente dizer a verdade. Se você se sente fraco e rejeitado, desesperado e confuso, experimente dizer a verdade. No paraíso, todos dizem a verdade, e é isso que o torna o paraíso. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Regra número 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. O pensamento correto e a escuta ativa estão intimamente relacionados. O quanto você sabe escutar outra pessoa? O melhor tipo de conversa é descrito como uma meditação compartilhada, onde o diálogo ocorre de forma que todas as partes envolvidas não envolvam o ego para que possam explorar novos territórios. Seja humilde para admitir que a outra pessoa pode saber mais do que você e você pode aprender muito com ela. Uma conversa autêntica requer exploração, articulação e estratégia. Quando se envolve em uma conversa autêntica, você está ouvindo e falando, mas principalmente ouvindo. Ouvir e prestar atenção. Acreditem, irmãos, é impressionante o que as pessoas lhe dizem quando você está disposto a ouvir. Às vezes, quando realmente estamos ouvindo, as pessoas nos dizem até mesmo o que há de errado com elas. Às vezes, até nos dizem como pretendem corrigir isso. E às vezes, isso as ajuda a corrigir algo de errado consigo mesmo. Se você refletir enquanto conversa, vai poder escutar outra pessoa e dizer coisas novas e originais que podem surgir do seu íntimo por vontade própria. Portanto, escute aqueles com quem está conversando e escute a si mesmo. A sua sabedoria consistirá então, não no conhecimento que já possui, mas na busca contínua por conhecimento, a forma mais elevada de sabedoria. É por essa razão que a sacerdotisa do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, falava de Sócrates com muita consideração, pois ele sempre buscou a verdade. Ela o descrevia como o homem mais sábio vivo, pois ele sabia que o que sabia era nada. Seja humilde e presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber de algo que você não sabe. Regra número 10. Seja preciso no que diz. Percebemos o mundo apenas a partir da nossa realidade subjetiva. Logo, estamos limitados ao nosso próprio ponto de vista. Graças à capacidade estratégica do cérebro, conseguimos perceber o mundo como uma coisa simples, porém de vez em quando tudo desmorona. Quando uma das suas maiores certezas se desfaz, o caos se manifesta.
Quando o caos se manifesta, o cérebro questiona as antigas certezas e isso nos aterroriza. A precisão transforma as várias possibilidades em uma única realidade. Por isso, ao ser preciso no que diz, você consegue dar um passo à frente na difícil tarefa de lutar contra o caos, através da precisão. E isso, meus irmãos, isso contribui para que o mundo seja um lugar com mais sentido. Quando enxergamos o mundo, percebemos apenas o suficiente para que os nossos planos e ações funcionem, e para que possamos enfrentar a situação. Assim, o lugar em que nos fazemos presentes é esse suficiente. Essa é uma simplificação funcional, inconsciente e radical do mundo. E é quase impossível não confundirmos essa visão com o mundo em si. Mas os objetos que vemos não estão simplesmente no mundo, lá para nossa percepção simples e direta. Eles existem numa relação mútua, complexa e multifuncional e não como objetos independentes vinculados e nitidamente apartados. Nós não percebemos os objetos, mas sim a sua utilidade, e ao fazer isso nós os tornamos suficientemente simples para uma compreensão satisfatória. É por essa razão que devemos ser precisos em nosso propósito. Sem essa precisão, nós nos afogamos na complexidade do mundo. Se você identificar as coisas com atenção e linguagem cuidadosa, você as apresentará como objetos viáveis e disciplinados, distinguindo eles da sua interconectividade oculta, quase universal. Você as simplifica, você as torna específicas e úteis e reduz a sua complexidade. Você torna possível conviver com elas e as usa sem sucumbir a tanta complexidade, junto com a incerteza e a ansiedade que as acompanham. Se você deixar as coisas indefinidas, você nunca saberá o que é uma coisa ou outra. Tudo se misturará com todo o resto e isso torna o mundo complexo demais para ser enfrentado. A precisão é um instrumento e uma virtude, sirva-se dela. Perceba os seus erros, articule-os, esforce-se para corrigi-los. É assim que você descobre o significado da sua vida e isso vai te proteger da tragédia inevitável da sua existência. E como é que poderia ser diferente? Confronte o caos do ser, enfrente o mar de problemas, especifique o seu destino e trace o seu curso, admita o que você quer, diga a todos ao seu redor quem você é. Especifique e olhe atentamente, mova-se adiante de forma clara e direta e, acima de tudo, seja preciso no que diz. Regra número 11. Não crie regras que vão contra a natureza humana. Pais superprotetores criam crianças que, na melhor das hipóteses, não conseguem atingir as suas capacidades plenas. As regras sociais inserem as crianças em redomas protetoras, o que faz as novas gerações desperdiçarem muito do seu potencial. Crianças e adolescentes sempre vão transformar uma diversão segura em algo desafiador e perigoso. Por isso, impedi-las de enfrentarem por si próprias os perigos e os riscos pode destiná-las ao fracasso. A única forma de garantir que as crianças se desenvolvam com plenitude, tornando-se adultos saudáveis, é permitir que elas se exponham aos perigos, que inclusive elas fariam mesmo se não tivessem permissão. Quem não viu um bando de crianças, geralmente meninos, andando de skate fazendo acrobacias ousadas, perigosas e por vezes causadoras de queda? Aí vem logo uma turma do deixa disso, é muito perigoso, a gente precisa evitar acidentes. Mas analisando bem, o bando continua sem desistir, mesmo com alguns machucados. As pessoas, incluindo as crianças, que também são pessoas, afinal de contas, não buscam minimizar os riscos, mas sim otimizá-los. Elas dirigem, andam, amam e brincam para que alcancem o que desejam, mas ao mesmo tempo se desafiam um pouco também, para que continuem se desenvolvendo. Existe também a tentativa de tornar os meninos iguais às meninas, como se as características dos gêneros fossem apenas construções sociais. Segundo eles, as meninas deveriam se tornar mais agressivas e os meninos mais cordeirinhos e daí por diante. O fato de que o mundo seria muito melhor se os meninos fossem socializados como as meninas se tornou uma doutrina de um certo tipo de teoria construtivista social. Aqueles que defendem essas teorias presumem primeiro que a agressividade é um comportamento aprendido e assim poderia simplesmente não ser ensinado, e segundo, usando o exemplo específico, que meninos deveriam ser socializados da forma que as meninas têm sido e deveriam ser estimulados a desenvolverem qualidades socialmente positivas como a delicadeza, a sensibilidade, o cuidado, a atenção, o apreço pela estética e a cooperação. Na opinião desses pensadores, a agressão somente será reduzida quando os adolescentes e jovens do sexo masculino adotarem os mesmos padrões de comportamento tradicionalmente incentivados para as mulheres. Há tantas coisas erradas nessa ideia que é muito difícil saber por onde começar.
Primeiro, não é verdade que a agressividade é simplesmente aprendida. A agressividade existe desde sempre. Dentro dessa lógica, parece que um subconjunto de meninos de 2 anos, cerca de 5%, é bastante agressivo por temperamento. Eles tomam os brinquedos das outras crianças, chutam, mordem e batem. Contudo, a maioria está efetivamente socializada aos 4 anos. Isso, porém, não se deve ao fato de terem sido encorajados a agir como garotinhas. Em vez disso, eles são ensinados ou aprendem na primeira infância a integrar suas tendências agressivas em rotinas comportamentais mais sofisticadas. Não crie regras que vão contra a natureza humana. Em outras palavras, não incomode as crianças quando estão andando de skate. E finalmente, regra número 12. Aprecie os detalhes da vida. A vida apresenta, infelizmente, inevitáveis sofrimentos. Acariciar um gato é como prestar atenção nas pequenas coisas que, apesar de parecerem insignificantes, compensam grande parte do inevitável sofrimento que a vida apresenta para todos. Fazer o bem sempre que for possível, quando possível, sendo grato, apreciando a beleza da vida mesmo nos dias difíceis, através de pequenas experiências, isso é o que resume essa regra. Precisamos sondar os sofrimentos e as limitações do ser, como os desacertos entre a cooperação e a competição. A ideia de que a vida é sofrimento é um princípio de uma forma ou de outra em todas as doutrinas religiosas predominantes. Os budistas declaram isso abertamente. Os cristãos representam um sofrimento através da cruz. Os judeus homenageiam o sofrimento suportado ao longo dos séculos. Segundo esses credos, os seres humanos são intrinsecamente frágeis e limitados. A vida tem seus limites e sofrimentos. Separe um espaço de tempo para pensar neles e planeje. Não fique à mercê dos acontecimentos, porém se você ficar o tempo todo pensando sobre o sofrimento da vida, a casa cai e você se afunda. E talvez, quando estiver caminhando de cabeça cheia, apareça um gatinho, e se você prestar atenção nele, terá então um lembrete durante apenas 15 segundos de que a maravilha do ser pode compensar todo o sofrimento que o acompanha de modo inseparável. Por fim, aprecie os detalhes da vida, ou acaricie um gato se encontrar um na rua. Bom, se você apreciou essa jornada nesse vídeo de quase 40 minutos, comenta aqui embaixo um antídoto para o caos, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu e ative o sininho de notificações. Portanto, até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã.